Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui na Escola de Discípulos. Vamos iniciar agora mais um bate-papo teológico para enriquecer a sua vida espiritual, para te edificar cada vez mais no crescimento da palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês que estão chegando agora, que estão aí conectados. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Compartilhe esse vídeo, participe conosco. E eu quero deixar claro aqui, né, amigos, que o nosso programa, ele não é ao vivo. Nosso programa, ele é gravado, tá? Eu quero salientar essa questão, porque nos nossos primeiros programas, que graças a Deus tem sido um sucesso, isso, agradecendo de antemão, né? Vamos agradecer a todos aí que está compartilhando, que está participando. Quero agradecer. Nós queremos aqui, todos, como componentes da Escola de Discípulos, queremos agradecer a todos aí que está compartilhando, nos ajudando, divulgando e aprendendo também da palavra de Deus. Mas eu quero deixar claro que o nosso programa não é ao vivo. Nosso programa, ele é gravado. Por quê? Porque nos primeiros programas, muitas pessoas deixaram perguntas, muitas pessoas queriam interagir através dos comentários. Qual que é o problema? O problema é que não tem como nós respondermos, exatamente pelo fato de que é uma transmissão ao vivo, mas a transmissão já é gravada, tá? É tudo gravado aqui o que acontece. Então não tem como a gente responder, não tem como respondermos os comentários, interagir com os irmãos, só após realmente nós assumindo a página e comentando embaixo, tá? Mas o formato que a gente propõe é um formato realmente somente de gravação, fazendo a gravação do conteúdo e postando, tá? Então nós não temos interação por enquanto. Então eu quero deixar claro aos irmãos, porque eu vi que alguns irmãos, alguns até ficaram um pouco chateados, dizendo que a gente não respondia, mas é por isso. Estou querendo justificar aos nossos irmãos que temos acompanhado. Ô Lucas, tá, e só dando um toque, até porque a nossa proposta não é um programa, pastor Anselmo, de perguntas e respostas. Isso. A gente quer que seja entendido, ficar bem claro. Louvamos a Deus pelas vossas vidas, como já bem disse o professor Lucas, mas a questão é que nós queremos aqui na Escola de Discípulos sempre salientar um tema. Não é tema polêmico para polemizar, nós não estamos aqui para polemizar. O contexto do programa é trazer subsídio teológico de assuntos que a gente no dia a dia precisa saber, dentro daquilo que a teologia nos ensina, aquilo que nós estamos precisando nas igrejas dentro de um contexto de discipulado, tá? Então nunca afrontar ninguém, nunca querer se expor aqui, pastor Anselmo, melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Então também como não é de perguntas e respostas, tem outros programas que é de perguntas e respostas, inclusive até colocando aqui, sendo bem sincero, teve, por exemplo, pessoas que colocou e a gente não apaga. Lá no nosso comentário dos últimos programas, a gente falou assim, olha, eu prefiro o programa Vejam Só. O programa Vejam Só é uma bênção. Exatamente. Mas lá tem uma linha do quê? De debate, geralmente convida-se 2 teólogos, né, pastor Anselmo? Aqui nós não estamos, nós temos uma mesma linha, nós não estamos aqui para defender denominação, não é o programa de uma igreja, a Escola de Discípulos é um projeto para abençoar-vos. Então, queremos que vocês entendam bem essa questão, o nosso respeito, a nossa admiração por vocês. Obrigado pelos comentários de qualquer forma que tem nos enriquecido, temos lido todos, mas fica aqui esse esclarecimento que muito bem colocado aí pelo professor Lucas, né, Anselmo? Exatamente, o nosso programa ele se propõe realmente a trazer essa forma instrutiva de ensino, e pelo fato dele não ser um programa ao vivo, nós não temos aquela capacidade de estar podendo responder a todos, né? Um programa gravado. E o intuito desse programa é exatamente trazer um conhecimento bíblico, teológico. Como a gente sempre fala aqui, nada muito acadêmico e nada também que não entra o formalismo. É uma questão de um bate-papo, da gente falar de teologia de uma forma bíblica para que possa chegar na sua casa o conhecimento. Queremos agradecer também a todos os amigos internautas. Estamos chegando... Quantos seguidores na página, Lucas? Cerca de 1.300. 1.300 seguidores. Isso a gente não fez nenhuma divulgação especial. Esse é o Sim, quinto programa. Quinto programa. Ou seja, nós não fazemos, só para vocês terem ideia, aquele impulsionar da página no Facebook. Nós estamos deixando a coisa acontecer naturalmente. Estamos, inclusive, nesse programa agradecendo, algo até sem combinar, mas para exaltar ao Deus Trino, aquele que tem, que é, que pode, que fez, que faz. O nosso intuito aqui é engrandecer e enaltecer a palavra de Deus, né? Escola de discípulos. Somos discípulos, seremos eternos discípulos, porém estamos aqui para
dissertar junto com vocês que são discípulos aí nas vossas casas, empresas, onde vocês estejam assistindo. No nosso canal no YouTube já temos aí as outras, os outros programas, não é? As aulas que foram previamente Exatamente. gravadas já estão lá disponíveis para você. Temos a nossa página, a Escola de Discípulos no Instagram e a nossa página no Facebook. Isso. Procure lá, curta, comente, divulgue. E o assunto de hoje é um assunto de cunho apologético, né? Como já foi colocado aqui. A gente não está aqui para confrontar pessoas, a gente está aqui para confrontar ideias, né? A gente, como expositores da Bíblia, estudantes da Bíblia, teólogos, nós temos que confrontar, né? E a apologética bíblica, ela nos dá esse direito. Então, pastor Anselmo, eu queria só salientar, antes de falar sobre o tema, a questão seguinte: o pastor Márcio fez um comentário aí sobre o comentário que foi realizado aí, feito no nosso último programa, sobre uma irmã que disse assim: eu prefiro os debates do Vejam Só. E é uma benção, muito Vejam Só é bom. uma benção. Eu, particularmente, Edificante, né? já fui muito abençoado, sou muito abençoado ainda através desse programa, mas é que a nossa proposta é extremamente diferente, tá? Nós temos uma linha só aqui e nós buscamos, como nós já falamos aqui no começo, nos primeiros programas, trabalhar com a interpretação bíblica, falar sobre, a grosso modo, mais aquilo que o texto diz, não é? Então a nossa proposta é extremamente diferente, tá? Então a gente quer que os irmãos compreendam isso. Não que nós não aceitemos críticas. Pelo contrário, a gente aceita porque elas nos ajudam a analisar, a melhorar, tá? Então é só isso mesmo. Que Deus abençoe a todos vocês. Estou muito feliz, muito animado para a aula de hoje. Amém. Hoje e aí, já vai ser aproveitando, bênção demais. já que a gente deu essa introdução um pouco diferente dos outros programas, Sim. compartilhe, né? Compartilhe, curta, comente, tá bom? E se não conseguir assistir agora, compartilhe, depois você assista, mas esteja conosco que vai ser uma bênção. Deus abençoe. Eu só quero salientar uma coisa: é difícil, agora, vai ser muito complicado disputar o repertório de roupa do pastor Márcio. Repertório de Pastor, roupa? Por quê, O varão? pastor Márcio, todo programa vem mais bonito que o programa anterior. Oh, meu Deus do E céu. como que ruim, faz viu? uma coisa Aí dessa? tá difícil, Como disputa com ele? O difícil. pastor Não. Anselmo, semana passada, tava com um colete. Então, você pode ver, Não, para com isso. né? É muito difícil, mas Deus vai dando graça. Isso aqui Deus a gente vai fala pra abençoando. descontrair, porque aqui nós estamos entre amigos, entre irmãos e realmente entre discípulos, tá bom? Deus abençoe. Hoje nós vamos falar dentro do campo da apologética, tá? Sim. E nós vamos tratar aqui, no campo da apologética, utilizando a crença e o escopo doutrinário dos testemunhos de Jeová, tá? Nós vamos falar aqui de alguns temas polêmicos que eles colocam em pauta dentro da sua doutrina e analisar isso biblicamente e também os textos que ele utiliza por base para sustentar essas doutrinas. Como, por exemplo, nós vamos falar um pouco sobre o nome de Deus, se é Jeová só ou não. Nós vamos falar sobre a Trindade, vamos falar sobre a pessoa de Cristo, se foi criado, se é eterno, né? Que Nós coisa, vamos hein? falar sobre o Espírito Santo, se é uma força ativa, se é uma pessoa. Nós vamos falar sobre, talvez se der tempo, falaremos sobre transfusão de sangue e também sobre os 144 mil no céu. Só que isso é algumas coisas, porque tem muitas coisas para se falar, tem muitas Sim. coisas. Mas nós temos um espaço de 1h30, mais ou menos aí, que nós utilizamos e nós não queremos perder esse formato que foi proposto, tá? Para não cansar muito os irmãos também, mas que seja de forma clara a todos que assistirem e vocês puderem aprender aí o básico, né, sobre o assunto, tá bom? Pastor Márcio, vamos dar início a esse programa. Pastor Anselmo, por favor, vamos começar com a leitura de um texto, só para utilizar por base essa questão de defender a fé, que isso é apologética, é a defesa da fé. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. Verso de número 15. Isso Por mesmo. favor, pastor Márcio. Posso ler? Primeira carta Petrina, 1 Pedro 3,15 diz: Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, Pedro recomenda-nos a sempre com mansidão e temor responder a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós, não é? Ou seja, alguém que pedir. Alguém que pedir. Porque assim, tem pessoas que aprendem a Bíblia, um pouquinho de Bíblia, ele começa a sair na rua às 10 da manhã procurando os testemunhos de Jeová, para ficar discutindo. Ou outras pessoas, Ou seja outras lá quem pessoas for, né? de outras religiões. Isso não é viável.
mas você tem que estar pronto para responder acerca da sua fé, Sim. para defender a sua fé. Não que você tem que sair discutindo, debatendo com as pessoas, porque debate muitas vezes, a maioria das vezes, pastor, não chega a lugar nenhum. Sim. Não é? Até porque quando a gente vai falar sobre apologética, uma das coisas que a apologética nos ensina, e a Bíblia por si só, a Bíblia se autoexplica. Sim. Tá? A Bíblia se autoexplica. Tem um pastor muito conhecido que ele diz sempre o seguinte: a Bíblia tem resposta para tudo, quem não tem são os crentes. E essa é uma grande verdade, porque por nos faltar muitas vezes o conhecimento, às vezes a gente não sabe como responder. Mas Pedro, ele disse que a gente tem que responder com mansidão, não é com ser briguento, iracundo. Áspero, não é, pastor Anselmo? E com temor. Temor do quê? Temor da própria palavra. Agora a gente precisa entender uma outra questão, que quem é que vai convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo, não é eu. Eu tenho que expor a palavra vai surtir o seu devido efeito na hora apropriada. Então, a apologética é a defesa da fé, porém a Bíblia por si só ela se autoexplica. Ela não nos ensina a ser briguento. Isso. Irmãos, a gente precisa de conhecer a palavra. Por que então nós vamos falar de uma seita, de uma religião, de um grupo, né, que disserta uma doutrina diferente da bíblica? Não é diferente nossa, diferente da doutrina bíblica. Vamos ser bem claro para... mas vocês não seguem? Seguimos. Porém, falamos da doutrina bíblica porque nós vamos nos subsidiar totalmente na Bíblia. Então, por quê? Porque eles distorcem. E daí, inclusive, dá a conotação de heresia. O que é heresia? Qualquer pessoa ou grupo que distorce o texto bíblico estar se fazendo uma inferência, pastor Anselmo, a heresia. A própria heresia, né? Certo? Então, quer dizer, o haireses, que é literalmente você começar a distorção e a fazer, ao invés de exegese, exegese. Sim, e coisa do tipo. Porque o termo na etimologia, aireses, fala sobre uma escolha. Então, quem é o herege? Quem comete heresia? Aquele que escolheu acreditar em uma coisa que não está enquadrado dentro da fé que ele professa primeiro. Sim, ou a princípio, digamos assim. Sim. E a princípio ele professa essa fé no batismo, mas depois ele passa a escolher uma doutrina que não está enquadrada dentro das escrituras. Ele vai se apostatar. Vai se apostatar. A heresia e a apostasia, exatamente. elas Aí estão vem do interligadas. abstêmio, ou seja, ele vai para uma outra... E a maioria das heresias, ela vem para acomodar o homem nos seus próprios pecados. Sim. Né? Porque geralmente, quando nós lemos a Bíblia, eu falei isso aqui em um programa passado, a Bíblia é como um espelho. Ela mostra quem é Deus e mostra também quem eu sou ao mesmo tempo. Então a Bíblia em si, ela nos confronta. O principal papel da Bíblia é confrontar o homem com a natureza caída, né? Colocar o homem em desacordo com as suas paixões pecaminosas. Essa é a função bíblica. E o que acontece? A maioria dessas pessoas que tiram uma interpretação fora da exegese, fora da hermenêutica, ela vai tentar acomodar essa interpretação dele ou dela para tentar acomodar os seus pecados, ou uma vida pecaminosa. Enquadrar no seu ego, no seu eu, na sua concupiscência, né? Então daí nós temos... mais ou menos o que fez Jezabel. Exatamente, vai pegar ali o negócio e trazer para si, né? Então daí nós temos essa questão de heresia, de apostatar, e aí daí seita, né? Ou seja, facção, partido, né? Partido. Só esclarecer uma outra situação para falarmos a respeito de seita, que se nós lermos, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso 1 e 2, só para você ver, se você está com a sua Bíblia, hoje nós vamos citar bastante texto, tá bom? Então anote aí, papel e caneta, como sempre diz o pastor Anselmo, né, pastor? O senhor não falou hoje. Fala pro pessoal pegar Pega aí papel e caneta, chama o pai, chama a avó, chama a tia e vem conosco. Vem embarque nessa viagem aí. Vamos lá. Então vamos lá, Atos 9, 1 e 2, olha o que diz. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se aos sumos sacerdotes, verso 2, e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. Então veja que o próprio Saulo tinha carta para prender os daquela seita. Quem eram os daquela seita? Os cristãos. Os cristãos. Vamos entender uma premissa aqui. Seita no primeiro século era um grupo religioso que não tinha o reconhecimento do Estado. Então os cristãos não eram reconhecidos por Roma.
Hoje, por exemplo, como que nós vamos identificar a seita? As seitas, dentro daquilo que são muitas religiões, todas são reconhecidas. Porém, saiu daquilo que é teologicamente correto, saiu das nuances bíblicas, saiu daquilo que é biblicamente cristocêntrica, teologicamente correto, é seita, tá bom? Então, só para vocês entenderem, porque aparece lá e nós éramos, porque não era reconhecido pelo Estado. Agora, hoje é o quê? Saiu da palavra, tanto que Saulo era fariseu, né? E aí depois se converteu ao cristianismo, e ele passou a ser o perseguidor, literalmente, né? Passou a ser perseguido, de perseguidor a perseguido. E é importante salientar uma coisa, pastor. O senhor fez uma colocação em relação a ser seita é não estar com a doutrina enquadrada nas escrituras. Sim, perfeito. Aí que entra a nossa proposta aqui na Escola de Discípulos, que é interpretar o texto da maneira correta. Aquilo que a gente vem falando desde o primeiro programa. Manejar bem. Não é só manejar a palavra da verdade. Manejá-la bem. Ou seja, interpretar bem. Fazer uma boa interpretação, uma boa exegese. Porque não adianta eu pegar o texto aqui e, não, eu acho que é isso. Eu posso estar cometendo um erro doutrinário grotesco e eu posso ferir a fé, porque a má interpretação, não sei se ferir a fé seja um termo correto, pastor, mas seja, digamos assim, que afetar o crescimento da fé, não é? Obstruir o crescimento da fé. Eu costumo dizer o seguinte, a igreja hoje, a igreja dos dias contemporâneos, o evangelista Lucas, pastor Márcio, ela difere da igreja do primeiro século. Por quê? A igreja, ela sempre sofreu influências, tá? Mas a igreja do primeiro século, a influência, a maior parte das influências era de forma externa. Ou seja, a perseguição vinha de fora para dentro. Os imperadores perseguiam a igreja, assim como Saulo, que era fariseu, filho de fariseu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, estudou aos pés de Gamaliel, um dos grandes doutores que havia na sua época. Verdade. Rabino, que tinha uma escola que era a referência, não é? A escola de Eliel, aquela escola judaica. Então, Paulo ele sentiu a necessidade de perseguir a igreja, mas ele não só confrontou, ele perseguiu. A Bíblia ela fala de uma forma literal. Sim. Ele entrava nas casas, arrastava mulheres e crianças para fora. Então a gente vai ver um ato de violência. Sim. Então a igreja do e tudo primeiro isso por causa da defesa, da né? defesa, que ele acreditava. Da defesa. É um ato extremamente de violência. A igreja hoje, aqui no Brasil, por exemplo, ela não sofre um ato de violência. Ninguém entra nas igrejas arrastando ninguém para fora. Hoje a perseguição é de forma interna, ou seja, é a disseminação e a introdução de falsos ensinos. É essa introdução de falsos ensinos que tem contaminado a fé. O grande problema, irmão, é essa mistura. Se contamina o santo com o profano. Não é? Então, a heresia ela vem exatamente para isso. Ela tem uma roupagem de santa, ela tem uma roupagem de verdadeira, mas ela é falsa. Porque se a gente pegar a palavra doutrina, né, ela é o quê? Ela é ensino. E o que é doutrina? É a verdade de Deus para o homem disposta em ordem sistemática. Então, se a gente olhar, existem várias doutrinas na Bíblia. Sim. E essas doutrinas, ela é a verdade de Deus. E se ela é a verdade, só existe uma verdade. Então, e hoje em dia nós encontramos muitos tipos de verdades. Na verdade, são falsas verdades que querem contrapor a verdadeira verdade da doutrina. Daí uma das coisas das religiões dizer que todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, é só um caminho. Jesus disse, ninguém vem ao Pai. Já vamos fazer logo aqui uma aplicação, só já antes da gente até introduzir, porque ainda não introduzimos perfeitamente. Quando Jesus disse, ninguém vem ao Pai, não vai, porque ele e o Pai é um. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, é um único caminho. E além de o senhor estar colocando essa questão de ser interna, tem a questão da inocência de certas coisas que vem de forma muito sutil, aquele tal do não tem nada a ver. Não, isso aqui não tem problema. Vamos inovar. Não tem problema, não tem problema, exatamente. É os e aí carros, quando você, né, a gente vai lembrar que foram utilizados para transportar a arca. A aparência e a ideia era até boa no princípio. Sim, vamos usar carros novos e bois para transportar a arca. É aonde eu menciono de novo Jezabel, porque lá no livro de Apocalipse, ela é mencionada como uma profetisa, né? Mas ali parece que está falando mais sobre um espírito
que estavam entrando na igreja com falsos ensinamentos. Sim. Pessoas porque que citavam, Jezabel... pessoas que deixavam com que esse espírito viesse a atuar dentro da igreja. Só que o que é Jezabel, no caso, tem a ver com novidade. É o fato do seguinte: quando Jezabel ela foi trazida por Acabe para Samaria, o que acontece? Ela não tirou o culto a Yahvé ou Jeová. Ela misturou os cultos, dizendo assim: agora é uma novidade para o culto a Jeová, que é o culto a Baal. Os dois vão ser adorados aqui. Então, a proposta dela, a princípio, de trazer a religião cananeia para Israel, era exatamente dizer que haveria uma novidade na religião de Israel, a religião judaica. Aí o que acontece? Essa novidade, a princípio, atraiu muita gente. Toda novidade atrai. Exatamente. Só que foi uma novidade que trouxe apostasia, crise política, espiritual e econômica. Morte e aí Deus teve que levantar o profeta para combater isso. Como depois teve-se a questão de Deus e Mamon, né? Ou seja, tudo que vai entrando na igreja que não se há necessidade, porque na igreja só existe espaço para um Deus, né? Que é um Deus em 3 pessoas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas enfim. E o professor Lucas falou uma coisa interessante aqui sobre esse espírito de Jezabel, porque Jezabel ela tinha 3 características negativas. Ela era idólatra, né, feiticeira e manipuladora. E uma das grandes perspicácias, sutileza, audácia das seitas é essa questão de manipular. Sim. É uma forma de manipulação da mente das pessoas. Para quê? Para desvirtuar a pessoa da verdade. E Jezabel ela tinha uma influência tão grande no Reino do Norte que profetas eram comprados. E se assentavam nos banquetes que Jezabel oferecia, não é? Então é isso que está acontecendo hoje, essa influência, essa manipulação dessas seitas com essa roupagem de verdade, mas na verdade estão confrontando a verdade de Deus disposta para o homem. Não, é interessante, antes da gente fazer essa introdução já agora a gente vai entrar. Então, vamos entrar. Eu só vou falar de mais uma coisa aqui. É o fato do seguinte: como se identifica uma heresia? Isso é muito importante salientar. Porque assim, eu aprendi com um amigo que nós conhecemos aqui, quero mencionar o nome dele, professor Marvin Maurício, um exímio professor, que ensina com excelência a palavra de Deus. E eu aprendi com ele o seguinte: ele me mostrou uma vez uma forma de explicar como se identifica uma heresia. E aí o que ele fez? Ele fez no quadro um círculo pequeno, um círculo menor e um círculo ao redor desse círculo pequeno, que é o maior. Aí ele disse: o núcleo, chamamos isso de base doutrinária de fé. Esse núcleo, que é o menor, ele está na crença de que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Jesus encarnou, ressuscitou, virá com a igreja, seremos salvos. Tudo que a Bíblia ensina. Só que o que acontece? O núcleo, todo mundo concorda. O batista concorda com o presbiteriano concorda com o assembleiano, e que concorda com aquele que está na Deus e Amor. Nós acreditamos que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que Ele encarnou, que Jesus se fez carne, plenamente carne, mas não deixa de ser Deus, esvaziamento pela sua glória, enfim. Mas o que é periférico, aí que há divergência. Porque esse núcleo aqui, o círculo menor não pode ser atingido. Se for atingido, é heresia. Se alguém chegar e falar, não, Jesus não é Deus, aí já é heresia. Sim. Agora, o periférico já não. Por quê? Porque enquanto os presbiterianos diziam assim, alguns deles, nós somos pós-tribulacionistas, nós falamos na aula pregressa, aí o outro vem e diz assim, não, nós somos pré-tribulacionistas. Isso faz parte do periférico, daquilo que se pode especular. Agora, o núcleo central não tem especulação. Sim. É o que a Bíblia diz acordo. E acabou. Tá? Então, heresia é aquilo que fere o núcleo de fé. São verdades inegociáveis. Exatamente. Não tem como abrir concessão. Exatamente. Né? Inegociável. Vamos começar? Pois bem, então vamos lá. Nós hoje vamos falar, como já outrora dissemos aqui, um pouco antes, a respeito das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová foi fundada por um americano chamado Charles Taze Russell, né? Um homem que morreu aos seus 64 anos, nascido em 1852, morreu em 1916. Ele que em 1879, ou seja, final do século XIX, fundou as Testemunhas de Jeová. O que nós temos aí dentro daquilo que conhecemos das Testemunhas de Jeová, pelo menos aí alguns nomes que eles têm que
dentro de quando se iniciou, a Aurora do Milênio, Associação do Púlpito do Povo, depois a Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia, Testemunhas de Jeová, Arauto da Presença, e já no registro do cartório, por exemplo, adotaram Sociedade Torre de Vigia da Bíblia e Tratados. São vários nomes que eles foram tendo, né? Charles Taze Russell, que iniciou, e é interessante que ele estudou 3 anos junto com líderes da Igreja Adventista, né? E dali pegou vários ensinamentos, mas depois não se deram muito bem, e aí ele começou com um grupo de estudos na sua casa, estudando, inclusive casou-se com uma das suas alunas, né? E aos 27 anos de idade, ele casou-se literalmente em 1879 também, com Maria, sua aluna, e ele teve muito problema com autoridades, tribunais, problemas, escândalos financeiros, e depois se separou em 1897, divorciando-se em 1913, ou seja, pouco tempo antes de morrer, né? Até porque a sua esposa reclamava muito dos maus tratos dele. E quando a gente fala isso, por que trazendo esse fundo histórico da Testemunha de Jeová, assim, bem breve, Lucas? Acho que vale a pena porque a gente, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, Hebreus 12, verso 2, que é para nós olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é a pessoa que nós devemos nos espelhar, pastor Anselmo. Líderes falham, então fundadores de religião vão falhar. Assim como Charles Taze Russell falhou, assim como Maomé falhou, assim como Siddhartha Gautama falhou, assim como outros grandes líderes, e quando digo grandes porque teve a sua, né, evidência, e tiveram Joseph Smith Jr. e outros, ou seja, falharam. Mas Jesus não falha, não é? Ele é o autor e consumador da fé. E dentro desse preâmbulo aqui de início dessa introdução das Testemunhas de Jeová, nós temos esse personagem, e daqui eles começaram a sua ascensão com seus estudos e as distorções bíblicas, porque distorciam daqui e daquela. E a primeira coisa que a gente quer ver a respeito do porquê Testemunhas de Jeová é o nome, pastor Anselmo, Yavé, não é? Isso. Ou o tetragrama. Fala um pouquinho aí, tetragrama hebraico e... É porque é o seguinte, eles afirmam que o nome de Deus, nome mesmo, é Jeová, que é, como o pastor Márcio salientou aqui agora, tetragrama. Que... Tetra vem de 4 tetragramas isso, do hebraico. Exatamente. 4 letras. 4 letras. Yod, que seria para nós o Y, Re, que é o H, Vav, que seria o V ou W, e H de novo, que é o Re. Então é Yod, Re, Vav e Re, seria a tradução de Jeová. Só que você observa, quando eles afirmam que o nome de Deus seria Jeová, é uma afirmação um pouco, biblicamente falando, né, que equivocada. Por quê? Porque sabemos, na língua hebraica, que a palavra nome é a palavra hebraica Shem. Shem significa personalidade, caráter, a essência de alguém. Se eu disser que Deus tem um nome, presta bem atenção na linha de raciocínio que nós estamos estabelecendo aqui, porque isso é bíblico, tá? Presta bem atenção. Shem é a essência de alguém. Nome, essência. Se eu disser que Deus tem um nome, eu estou reduzindo a essência de Deus em uma coisa só. Jeová, Yehová, o tetragrama, significa Senhor. Ele é muito mais do que o Senhor. Sim. Porque ele é tudo. Sim. Não dá só para ser Senhor. E outra coisa, a mente humana em si, a sua capacidade, não consegue exaurir a totalidade de Deus. Então Deus, eu costumo dizer que Deus é maior do que o infinito. Claro que nem a filosofia vai conceber essa questão. Como é que um ser que é maior que o infinito vai caber dentro de um nome? Sim. Né? Yod, Re, Vav, Re. Então nós sabemos o quê? Que Senhor vai descrever o quê? A questão de autoridade, autoritarismo, soberania de Deus em relação à nação de Israel. Então, tanto é que na entrega da lei, claro que Deus se revela aqui a Abraão, mas na entrega da lei Deus diz o que para Moisés? Eu sou o Senhor e não terás outros deuses diante de mim. A relação entre Yavé e a nação era uma relação entre Senhor e servos. Né? Então Deus estava se revelando a eles dessa maneira.
Então, eu dizer que o nome de Deus é Jeová é muito complexo, porque Deus não cabe dentro de um nome, né? Exatamente. Nós vamos também ter questões de tradução, né? Os maçoretas, vamos lá. Não, e tem uma questão interessante, porque é o seguinte, eu acho que a passagem, no Antigo Testamento mesmo, né? Porque quando a gente fala de Jeová, estamos falando do Antigo Testamento. Sim. Falando de Antigo Testamento, a passagem que seria mais clara para falar sobre essa questão de nome de Deus, de essência de Deus, é Êxodo. Êxodo capítulo 3, verso 14. Exatamente. Verso Quando Deus está 14, falando com Moisés, né? Exatamente, porque Moisés ele pergunta que o Deus dos vossos pais está me enviando. Só que alguém vai perguntar o nome dele. Quando eu chegar lá, me perguntarem o que eu digo. Vamos Quem me perguntar enviou? o que eu vou dizer. Aí ele diz assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Aqui, a expressão hebraica, né? Ele está querendo exaltar a grandeza de Deus em tudo. Porque a expressão hebraica El-Rier, Asher El-Rier, que eu sou o que sou, ou eu sou, ele está enfatizando o quê? Eu sou o que vocês precisarem. Porque se eu falar pra você que eu sou Jeová Jiré, eu só vou poder providenciar, porque Deus vai provedor. fazer o quê? Isso seria o que a gente analisa pelo que Deus estava querendo dizer pra ele. Sim. Fala assim, eu não posso dar um nome. Se eu der um nome pra vocês, vão precisar muito de mim em tudo. Então, diga que o que vocês precisarem, eu sou. Então, olha como que é importante isso. Tanto que essa expressão eu sou, o próprio Jesus utiliza 7 vezes no livro de João. 7 vezes. 7 vezes ela se repete. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a água, eu sou a água, ressurreição, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a videira. 7 vezes Tá em vendo, João. irmão? Por isso que a gente tem um cérebro pensante no meio e lembrar de todas essas coisas aí. Igual ele fez com o número 4 esses dias aqui, agora ele fez de novo com eu sou. 7. Mas graças a Deus por isso, né? E você vê que ele nem fala nada, que ele é muito humilde. Mas observa. Ó, eu sou. Por que Jesus ele utiliza essa expressão? Para se colocar em pé de igualdade com o Pai. Sim. Dizendo que a divindade que fala com Moisés é a divindade que está manifestada ali, sendo revelada na encarnação. Então, essa expressão, eu sou, é a forma de entender que Deus não pode ter um nome. Agora, então me explica Isaías 42:8. Como que se explica Isaías 42:8? Vamos lá. Isaías 42:8 diz o seguinte: Isso. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ou seja, eu sou o Senhor, este é meu nome. E qual o nome? Eu sou o que Senhor. eu sou, Senhor, né? Ou seja, o Deus que prover todas as coisas, não apenas como provedor, mas o que é todas as coisas, conforme o senhor acabou de explicar. E outra, como nós estávamos falando, não há definição para o nome, para Deus, né? Para o nome de Deus em si. E quando Moisés pede para que Deus dissesse, diga, se os filhos de Israel me perguntar quem és, o que eu direi, Deus olhou para dentro de si mesmo e disse, olha, eu sou o que sou. Porque se Deus fosse explicar tudo o que ele é para Moisés, não tem como. não daria nem Até tempo. porque, se nós formos analisar, só para mais uma pincelada dentro desse contexto da grandiosidade de Deus, no programa passado, inclusive, quando o senhor falou que Deus se revelará gradativamente no céu, lembra? Sim. Isso é fantástico. Teve vários alunos que me encontraram na semana e falando sobre isso, falou, rapaz, eu nunca havia pensado nisso. O que o pastor Anselmo falou, eu falei, perfeitamente, não tem como. Nós o conheceremos como ele é no quesito de ser incorruptível, porque nós seremos na também. Revelação progressiva através do Cristo glorificado. Exatamente. Porque Deus não é uma coisa, um objeto que você olha assim, não, isso aqui é Deus. Está resumido a tempo e a espaço. Estática. O tempo e espaço é limitado para o mundo finito. Deus está no sobrenatural. Ele é o criador de todas as coisas. Então vamos lá. Exatamente. E aí, além dessa explicação, então, do Jeová, a gente não pode, inclusive, delimitar o erro, mas a gente está explicando a grandiosidade, ou seja, que vai além dessa questão do Jeová, por causa que é um nome que não tem como se pronunciar, não é? Tanto que os judeus, quando estavam escrevendo, eles pegavam uma pena para falar do nome de Deus, escrever o nome de Deus, tinha todo um ritual, uma pena nova, aquele negócio, ou seja, quando inclusive o próprio Deus disse que não pode chamar o nome, não chamarás o nome do teu Deus em vão. E o judeu ortodoxo, ele não cita o nome de Deus, Não, ele substitui é isso para que eu ia falar Senhor agora. ou Adonai. Porque ó, o tetragrama, É. Yod He Vav He, ele não tem a pronúncia correta de como era.
pronunciado na época da Bíblia. Sim. Ou na época do Antigo Testamento. Ou seja, no século X, século IX, século X depois, quando os maçoretas aparecendo, fazendo as cópias do Antigo Testamento, aí eles acrescentam os chamados sinais maçoréticos ou sinais diacríticos, que são as vogais, para tentar interpretar ou facilitar a leitura. Exatamente. Certo? Então, é isso que acontece. Então você observa que não se tem nem a pronúncia mais Exatamente. desse nome. E hoje os judeus, eles trocam a expressão do tetragrama por não saber a pronúncia e se tentar pronunciar, não quebrar o mandamento de não mencionar o nome de Deus em vão, eles trocam por Adonai. Ou Hashem. Sim. Hashem é o nome e Adonai também Hashem. é Exatamente. Senhor. Tanto que na Bíblia judaica, já traduzida para o português, você só vai encontrar no lugar de Senhor sempre Adonai, 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 né? Exatamente. Isso é um negócio interessante. Mas quando nós vamos lá para Isaías 43, verso de número 10, é onde tem-se a base que as testemunhas de Jeová usam para ter o seu nome, que diz assim, Isaías 43, 10: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ou seja, essa parte A aqui, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, é o texto básico que eles usam para darem aí a nomenclatura da seita, né? da religião, da igreja, enfim, como eles usam lá o Salão do Reino, não é? Com esse texto básico. Então, além desse nome que eles usam, nós vamos aí especificando algumas outras coisas além disso, professor. Não, só que é interessante essa questão, porque assim, como pode pegar esse nome e dizer que é um nome referido a alguém que vai constituir uma fé, sendo que precisamos contextualizar. O texto está falando de Israel. Sim, Deus está falando com a nação sim. de Israel. E Israel é testemunho de Deus no Antigo Testamento, porque Israel tem que dar testemunho do Deus único, verdadeiro, numa fé monoteísta para as nações. Sim, então Israel é de fato testemunha de Deus no Antigo Testamento. Até porque que está falando em Isaías. Mas agora, quem é testemunha de Deus na Está terra? aqui, Atos 1:8. Né? Isso, no período veterotestamentário, realmente, como o evangelista Lucas falou, qual foi o princípio de Deus escolher Abraão e da descendência, da semente de Abraão, formar uma nação? Através de Israel, as outras nações do mundo veriam e conheceriam o verdadeiro Deus. Sim. Certo? Mas Israel falhou nessa missão. Israel falhou, a igreja então, ela foi enxertada. Tanto que a Bíblia diz em João que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ô, pastor, só pôr uma vírgula aqui para o senhor explicar, só colocando esse negócio de João 10. Vamos lá. João 1, quando ele fala, veio para o que era seu ali singular. Seu, fala daquilo que ele havia sido predestinado, para o seu que ele criou, o mundo cósmico, fala de cruz, tal, seu. Aí depois dizia os seus, plural, seus são os judeus. Porque tem muita gente que explica esse texto de forma errônea. Então aparece seu singular, sua predestinação no contexto de cruz, aquilo que ele havia de padecer, né, o mundo cósmico. E os seus judeus. Não receberam, aí entra a igreja. Correto. Muito bom, pastor. E agora no período neotestamentário, o que ele disse lá logo após a sua ressurreição, a promessa? Ele diz assim: contudo, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir ou descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Tá? Isso foi Jesus dizendo. Em quatro lugares: Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, quer dizer, o propósito principal da igreja é ser testemunha de Cristo. Ou seja, então Israel falhou, veio a igreja. E a igreja agora é a testemunha. É a testemunha de Cristo. E a palavra testemunha significa mártir. Mártir é alguém que morre, abraça uma causa e concorda, vive por ela. Isso é ser testemunha. Ou seja, é aquele negócio de Marcos 8, 35, 36, quando Jesus disse: quem não amar ou deixar tudo por mim, por amor de mim e do evangelho, ou seja, tem que amar a mim e amar a causa. A causa. Certo? Ao ponto de morrer por ela, como aconteceu com Isaías, que foi cerrado no meio. Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, que foi decapitado. A tradição judaica fala realmente que Isaías foi cerrado no meio, quer dizer, ele abraça a causa. Não é ser um mártir isso? Isso é ser testemunha. Exatamente. Por mais que a nação
recusou, mas teve aqueles que de fato abraçaram dentro de um contexto de serem arautos de Deus, como os profetas e muitos outros servos do Senhor. Tanto que indo lá atrás, Elias, quando estava na caverna, todo amuado lá, Deus fala com ele: rapaz, o que você está fazendo aqui? Não é? Não, é porque só eu fiquei. Isso não, tem mais 7 mil aí, Elias. Fica tranquilo que tem agora, bastante gente. Então, como essa... Não é toda a nação, mas existe um grupo, pastor. Assim como hoje, não é toda a igreja evangélica que tem a causa. Tem muita igreja evangélica, muito pastor. Não é o contexto aqui hoje, mas é porque a gente está aproveitando. Que quer saber de dinheiro, quer saber de posição, de poder. Essa turma aí, infelizmente, não tem nada a ver com Deus, tá? Exatamente. Ficando bem claro. Porém, quando somos mártires, abraçamos a causa, pastor Anselmo, vamos que vamos. E é interessante essa questão, porque assim, não adianta querer morrer pela causa sem antes ter vivido pela causa. Sim. Eu acho que o sentido da morte pela causa é porque se viveu por ela, não é? E nós vamos ter tantos exemplos aí, não só dos mártires na Bíblia, como dos pais apostólicos, pais polemistas, né? Pais apologéticos. Sim. Vamos ter John Hus, que foi queimado em uma fogueira e mesmo morrendo, ele disse: olha, hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará o cisne, se referindo a Martinho Lutero, que nasceu depois. Então, parece que há uma dubiedade, parece que há um paradoxo entre Isaías e Atos 1:8. Porque os testemunhos de Jeová alegam que devemos ser testemunhas de Jeová. Mas agora em Atos 1:8, Jesus diz: ser-me-eis testemunhas. Como é que fica isso aí? Testemunhas dele. Ou seja, então se era de Deus e agora de Jesus, então... Paradoxal. Até por que tem essa situação? Porque eles dizem que Jesus é menor que Deus. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar. Vamos entrar na Trindade já ou não? Vamos. Ou vamos falar alguma coisa? Então, entrando na questão da Trindade, pastor Anselmo, seria muito, mas a gente tenta melhorar, mas os testemunhos de Jeová dizem que a Trindade é uma invenção satânica. É complicado porque eles negam a natureza triuna de Deus. Como que alguém, diante de tantas evidências bíblicas, vai negar a natureza triuna de Deus? E não só isso, eles não só negam, mas eles se posicionam dizendo que quem criou a Trindade foi o próprio Satanás. Certo. Eu já vou refutar isso aqui, né? Na seguinte questão, apologeticamente falando: se o diabo tivesse poder para criar alguma coisa, ele não seria criatura, ele seria um Deus. Sim. Então, primeira coisa, o diabo não criou a Trindade, porque o único que tem poder para criar alguma coisa é Deus, o próprio Deus. tá? Certo. E outra, a Trindade não foi criada, a Trindade subsiste por toda a eternidade, porque quando nós falamos de triunidade de Deus, nós estamos se referindo a esse Deus triuno, né? Exatamente. Um só Espírito, não é? Um só Deus. Porém, esse um só Deus, ele tem 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, E com que a mesma, um único Deus, um único Deus, uma substância. a mesma substância, a mesma natureza, o mesmo grau de poder entre os 3, né? E lembrando que, claro, a palavra Trindade não aparece nas Na Bíblia. Escrituras. Sim. Tertuliano, né? Tertuliano foi quem Na verdade, Antes de Tertuliano. Houve um prelúdio antes de Antes de Tertuliano. Tertuliano, teve um homem chamado Teófilo de Antioquia, Isso. no ano 189. Perfeito. Ele fez menção, a primeira vez, sobre essa palavra, defendeu essa doutrina era viva em seu coração. Ele escreveu uma epístola a um amigo, explicando a doutrina da Trindade, e ele menciona a primeira Não vez, estava muito bem, né, essa palavra. Da forma grega, Teófilo falou, e da forma latina, Tertuliano. Tertuliano. Perfeiçoou. Isso. Então Deus, ele é triuno, é o único Deus, Deixa eu- subsistente em 3 pessoas, a saber, Pai, Filho e Espírito Santo. Colo- Cada pessoa tem a sua personalidade do Pai, porque as 3, cada uma das 3 é uma pessoa distinta, mas ao mesmo tempo entre esse vínculo de unidade que é o mistério, né? Sim. Lembrando que, irmãos, Trindade, ela não se disseca, não adianta a gente E nem querer se explica, dissecar pastor, e explicar sim. de uma forma clara, porque nós estamos tratando de Deus. Sim. E Deus é aquilo que Agostinho chama o mysterium, em latim, tremendum. Ou seja, não há uma explicação racional para ele. Não, e lembrando que a doutrina da Trindade na Bíblia, ela está mais implícita do que explícita. Sim. Exatamente. Eu quero só mencionar um texto Vamos aqui lá. rápido, pastor Márcio. Sim. 1 Coríntios capítulo 12, Certo. Dos verso dons. 4, 5 e 6. Ótimo, isso aí Vamos lá. Esse texto tá na aqui lista aí. é implicitamente a explicação da doutrina da Trindade dentro, para melhor, da ação
de Deus na igreja. Vamos lá. Observa. Pode ler. Verso 4, capítulo 12. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são diversos, Sim. mas o Espírito é o mesmo. Sim. Ao 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. É o mesmo. Se referindo ao único Deus. Sim. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então você observa, o verso número 4 enfatiza o Espírito e o vincula aos dons que o mesmo distribui, os dons espirituais. Sim. O verso 5 vincula os serviços ou os dons de serviço a Cristo, o Senhor, que deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E o verso 6 fala sobre a diversidade de realizações, mas vincula as realizações a Deus, por ser o principiador de tudo. Sim. Então a doutrina da Trindade aqui, ela está implícita. Sim. Nós a vemos viva nesse texto. Sim. Não é verdade? Sim. Não, é isso mesmo. E além do que eu ia falar lá atrás, e aí depois já até me viu um outro pensamento, mas quando o pastor Anselmo estava falando sobre essa questão da Trindade, Tertuliano e tal, aí entra aquela ideologia dos racionalistas de quererem o seguinte, pastor, não, o que eu consigo crer, eu creio, com o meu racional, Aí o nós racionalismo. vamos voltar para o tetagrama de novo. Se É, Deus não exato. cabe Como no que você nome, não ele vai- não vai caber dentro de um pensamento de alguém. Exatamente. O que É nós interessante conhecemos isso, acerca não é? de Não, Deus, isso, além de racionalismo, é liberalismo. liberalismo Não, é por teológico, isso e que, grave, assim, gravíssimo. Não, então, porque o racionalismo, tudo que é racional, e é interessante que a racionalidade foi dada por Deus. Só que dentro do ramo da racionalidade, nós vamos ter que encontrar uma questão de um raminho chamado liberalismo. E esse liberalismo vai trazer algumas confusões que, né, parecem ser pequenas, mas que são catastróficas, terríveis, né? E aí, só para citar, quando a gente fala desse negócio da Testemunha de Jeová, voltando aqui, que eu citei lá, Charles Taze Russell. Só que depois ele morreu, o seu substituto foi Joseph Franklin Rutherford, né? E depois foi o Nathan Homer Kinnor. E esse terceiro substituto, Nathan Homer Kinnor, ele foi quem pegou a Bíblia da editora lá do Novo Mundo, e ele é quem fez as modificações. Por quê? Os outros, eles deturparam, mas aí depois foi escrita. Então eles pegaram a Bíblia como a Bíblia que nós temos, totalmente canonizada, correta, e começou a fazer uma Bíblia somente para eles, tirando os textos dos seus contextos, e aí é onde nós temos essa geração de pretextos que nós temos dentro da Testemunha de Jeová. Exatamente. Tá certo? Exatamente. Então, esse terceiro substituto foi quem fez toda essa situação já no século XX, né? E infelizmente causou essa grande contenda dentro daquilo que é aceito, e a gente precisa estar explicando aqui que é o que a gente está fazendo hoje. É verdade. Então, assim, Trindade, eu acho que é um assunto que nós temos que ter em pauta, temos que dominar este assunto, porque o cristianismo, ele é muito atacado. O escopo doutrinário dos cristãos, de nós cristãos no caso, é atacado nessa doutrina da Trindade. Sim, Porque é chamado de doutrina irracional. sim, Ou doutrina que não dá para se alcançar com a razão. sim. Tá dando para entender? Então, o que acontece? Acontece que nós precisamos deixar isso bem claro para todos os nossos ouvintes aí, os nossos irmãos internautas que estão conectados agora na escola de discípulos, para que você entenda. Esse texto é um texto que nós mencionamos aqui agora, que dá subsídio para a Trindade. Mas Já a gente está falando sobre a Trindade, vamos citar aqui 3 textos, um para explicar, conforme esse que o senhor explicou, com 3 versículos falando e engrandecendo ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou seja, o senhor falou que está implícito, mas está tão explícito, ao mesmo tempo. né? Vamos ver outro? O senhor me ajuda aí? Vamos lá? Sim. Ó, em Isaías 6, depois se eu quiser deixar pronto, tem um texto de João. Deixa eu ler Isaías, se eu ler João 12, pode ser? Ok. Pastor Anselmo, depois o senhor me ajuda aí, Atos 28. Aí a gente já vem numa sequência, até pra gente ganhar um pouco mais de tempo. Eu vou ler Isaías, capítulo número 6. Depois o professor Lucas vai ler João 12, 36 ao 41. Depois o pastor Anselmo vai estar lendo aí Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 24 a 27. Olha que coisa interessante. Isaías, capítulo número 6, a partir do verso 1, ele vai dizer o seguinte, ó. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Quem? Isaías.
Que Senhor é esse? Deus Pai, certo? Assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 3 vezes santo, hein, pastor? Olha que coisa. Referência à Trindade. Trindade. Né? Adoração trinitariana. Trinitariana, né? Então, Santo é o Deus Pai, Santo é o Deus Filho, Santo é o Deus Espírito Santo. É o Senhor dos exércitos. Só que é o Senhor, tá? Olhem lá. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com uma voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Aí no verso de número 5. Peraí, rapidinho, pastor. Um adendo? É só um adendo. Vamos lá, volta. Esse santo, é chamado de antífona no estilo literário. É como se um olhasse para o outro e dissesse santo, aí o outro santo, e o outro santo. Ou seja, a adoração é feita por seres diferentes. O santo não é feito por um só. Sim, por um só serafim, você está dizendo. Isso. Sim. É por cada um de cada vez, mostrando a individualidade, ou seja, das pessoas. Quem é santo? Deus Pai. Santo, quem? O Deus Filho. Outro santo. E santo, kadosh, separado, ou seja, santo em toda a sua integridade, inteireza. Quem é mais santo do que o outro, pastor Anselmo? Dos 3? Não existe, não é? Ou seja, mesmo grau de santidade é eu digo nem grau, porque em não Deus não se mede santidade. Exatamente. Mas ele é a própria santidade, não tem nem como se medir. Ou seja, mas nenhum é mais que o outro. Exatamente. Aí é interessante que ele vai dizer no verso de número 5. Vou ter que dar um glória. Glória? Então... glória a Deus. Então disse eu, quem, Isaías? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Que rei? O rei no singular aí, né? Rei singular. O Senhor. Viram o rei, o Senhor. E esse Senhor é interessante que é atribuído ao Deus Pai, no contexto que eu vi. Ou seja, o Senhor dos exércitos. O rei singular, o Senhor dos exércitos. Olha que coisa interessante. Então, quando ele diz isso, aí depois ele vai dizer: mais um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara com uma tenaz. E o último versículo, verso 7. E com ele tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Depois visto, onde está dizendo aqui, envia-me a mim? É o 8 mesmo? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Opa, ouvi a voz de quem? Do Senhor. Singular. Senhor, ouvi a voz do Senhor se referindo a uma só divindade. Exatamente. Porque nesse texto a gente vê várias coisas, mas olha só, uma só divindade. Ouvi a voz do Senhor, uma só divindade. Que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Plural, uma só divindade com 3 pessoas. Nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Certo. Mas olha que coisa interessante, além de ter o plural aqui, a Trindade, nós vamos ver então ele vendo Deus Pai. Vamos ficar com o verso 5 dentro desse contexto, embora nós falamos todo, que é o Senhor Deus Pai. Depois, João, capítulo 12, verso 36 a 41, professor Lucas, dá uma lida aí pra gente ver quem é que João relata aí. É do 37, pastor. 37? Então bora lá, vamos lá, 37. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Peraí, aí esse aqui tá falando de Isaías 53:1, certo? Isso. Tá, beleza, aí 39. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou ao seu respeito. Ou seja, não, você está terminando aí. Isso. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha que coisa interessante, já no versículo 41, Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Dele quem? Do próprio Jesus. Por quê? Se nós analisarmos o contexto aqui, ele está falando de quem, João? A respeito deles, do coração deles não terem se convertido, os olhos se endureceram, então ficaram fechados. Dele quem? Jesus, porque João está falando de Jesus. Então, quando ele faz referência de Isaías, porque Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Então, lá atrás, Isaías disse que viu o rei, o Senhor. Quem? Deus Pai. Aqui, João fala que ele viu Jesus. Jesus. É muito forte.
Agora em Atos, capítulo número 28, pastor Anselmo. Não tem como se confundir. Vamos lá, Atos 28, versículo 24 ao 27, diz assim: Ao final, alguns foram convencidos pelos fatos que demonstrara. Todavia, outros preferiram não crer. Então começaram a discordar entre si mesmos e foram embora. Logo após Paulo ter feito esta declaração final: bem que o Espírito Santo comunicou aos vossos pais por intermédio do profeta Isaías. Tá, mas vai, termina de ler, depois a gente volta no 25. Vai a este povo e diz-lhe: ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram, porém sem dar a atenção, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem se convertam, e eu os curarei. Os cure. Tá, olha que coisa interessante. Então no verso número 25, Ele diz, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. por intermédio, através do profeta. Então Ou o Espírito seja, estava mesmo falando. Capítulo 6. Mas quem é que disse? Lá Isaías viu o Pai. Depois João disse que era Jesus. Aqui Paulo está dizendo que era o Espírito Santo. E agora? É Trindade, não tem como fugir. É um negócio que não tem fugir. como. A Trindade, Trindade. E eu falei isso aqui no programa existe, meu irmão. passado, que nós tivemos aqui, que o pai ele é arquiteta, o filho executa e o Espírito sustenta E aplica. e aplica, né? Então, a Trindade, irmãos, ela está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não tem como fugir dessa fugir realidade. Tá. Além da Trindade, mais alguma coisa aí? Pra nós falarmos da Trindade? Eu acho que... Ou vamos acho que passar a pauta para... da Trindade, acho que os irmãos devem ter entendido de uma forma clara, porque assim, nós temos algumas outras coisas interessantes para falar, então E o tempo vai sim. guarde no seu coração, anote esses textos, que é muito importante, que já te dá O Pai é uma Deus, base, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Os três é o mesmo Deus. É um Deus, uma divindade, 3 pessoas, É isso aí. 3 personalidades. Vamos lá. Agora também nós vamos falar a respeito de Jesus. A segunda pessoa da Trindade, que para os testemunhos de Jeová... Eu acho que é o erro mais grotesco e assim, as testemunhas de Jeová, elas negarem, não é, que Jesus Cristo é Deus. E o pior de tudo, elas não só negam a divindade de Jesus, mas elas dizem e afirmam categoricamente que Jesus foi um anjo que foi criado. Pois é, essa questão é muito interessante de nós trabalharmos com os textos que eles utilizam. Nós temos primeiro Colossenses capítulo 1, verso 15. É o primeiro texto que nós vamos trabalhar aqui, para explicar o que o texto realmente está querendo transmitir. E Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 14, tá? Por favor, pastor Márcio. Colossenses. Isso. Colossenses 1,15. Irmãos, esse texto é fenomenal. E esse aqui vocês precisam de entender, é um mistério muito grande, um negócio aqui bem interessante, por isso que eles deturpam, pela falta do conhecimento junto com esse de Apocalipse 3,14. Mas olha o que diz. Colossenses 1,15. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, falando que Jesus fora criado. E depois Apocalipse, o senhor já quer ler? 3,14. 3,14, eu posso Apocalipse. fazer a leitura dele aqui? Ele Diz é o assim, amém, ó. né? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então essas duas expressões que aparecem em Colossenses capítulo 1, verso 15 e Apocalipse capítulo 3, verso 14, são expressões que não dá para se compreender em sua totalidade dentro daquilo que eles falam. Por exemplo, quais expressões eu me refiro para ser mais direto e mais específico? Primogênito da criação e princípio da criação. Porque quando utiliza-se essas duas expressões, dá-se a entender que Jesus foi criado. Sim. Se você bate o olho em primeira instância, parece que Jesus é uma criação. O que eles querem levar a crer realmente. E é o que, exatamente, eles querem levar isso ao pé da letra. Mas nós precisamos fazer uma interpretação do texto. Não adianta eu olhar para o texto ali e, como a gente sempre comenta aqui sobre a exegese e a exegese. Exegese é tirar do que está no texto, extrair o que está dentro do texto. Exegese é colocar o que eu penso, de fora para dentro. Então, nós precisamos interpretar bem o texto.
primeiro texto, Colossenses capítulo 1, verso 15, utiliza a expressão primogênito da criação. Quando nós vemos essa expressão primogênito, nós nos remetemos à crença, ao costume, à cultura da primogenitura no Antigo Testamento, que recaía, essa bênção da primogenitura recaía exatamente sobre o primeiro filho. Sim, Isso, o varão. filho mais velho. Primeiro filho varão, Sim. que nascia, recaía sobre ele a bênção e a responsabilidade, não só bênção, mas é uma responsabilidade. Sim. A primogenitura. Não é porque o primogênito, além de herdar dupla parte Da herança. de toda a porcentagem da terra ou da herança, ele também teria que ser o sacerdote da casa, o líder da casa. A palavra final viria para a sua responsabilidade. Agora, olhando para a expressão primogênito, nós vemos aí nada mais, nada menos do que o relacionamento paterno do pai para com o filho. É isso que o texto está querendo transmitir. Ele é o primogênito da criação, por quê? Porque ele é o ponto de partida de todo o projeto e plano de salvação, pastor Márcio. Sim, é tão interessante essa questão que se a gente for olhar João, capítulo de número 1 e o verso de número Ótimo. 1, que é um texto que a gente não tem como deixar sem colocar junto desses dois para explicar, que diz o seguinte, João 1:1, no princípio, e esse princípio, veja, de primogênito, de princípio, tem toda uma situação, no princípio era o verbo. Que princípio? Desde sempre, aquela questão de Deus Filho já existir em Deus Pai, certo? No princípio era o verbo. Por que era o verbo? Porque o verbo aqui, logos, tem tudo a ver não apenas com a palavra simplesmente, pastor Anselmo, porque a gente fala sobre palavra, né? Só que não é a palavra dita, é o cerne do assunto. Ou seja, eu uso a língua portuguesa para mim Sim. me relacionar, conversar. Só que o cerne do que eu transmito é que é o verbo. Ou seja, então esse verbo, o cerne do assunto, ele estava em Deus, tá? Então no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, Deus Pai e Deus Filho nunca se desvencilhou no contexto de ser um único Deus, porém duas pessoas. Só que no princípio, Jesus, o Deus Filho, era o verbo. Tanto é que quando nós lemos no versículo de número 2, ele estava no princípio com Deus. E o 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Já no capítulo de número 1, verso de número 18, vai dizer que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está onde? No seio do Pai, esse o fez conhecer. Revelou. Tá? Então esse estar no seio, eu vou até pedir para o pastor Anselmo aqui dar uma pincelada sobre isso. Estar no seio, então, para você ver, se ele era o verbo, o cerne de um assunto, nunca deixou de ser Deus, mas onde ele estava dentro do seio, pastor Anselmo? Ele era o próprio Deus, né? Ele era o verbo que estava em Deus, era o próprio Deus, e ele estava no lugar mais íntimo de Deus. É aquilo que nós chamamos de mistério escondido. Sim. Vai além daquilo que nós conseguimos entender. Paulo fala da dispensação do mistério. E dentro dessa dispensação, o verbo, ele estava dentro do próprio Deus, porque ele era o próprio Deus, né? E a Bíblia diz claramente que esse verbo, que este assunto, o cerne do assunto, que estava em Deus e que era Deus, se fez carne. Ou seja, ele assume a natureza humana. Há uma frase interessante que diz assim, que Deus, se um teólogo disse isso aqui, eu achei muito categórico, incisivo, diz assim, e objetivo: Deus, sem deixar de ser Deus, se fez homem e habitou entre nós, tendo duas naturezas, a divina e a humana, sendo homem e Deus ao mesmo tempo. Tá, então vamos lá, dentro dessa explicação, e ele tendo saído do seio do Pai, de dentro do Pai, aí é quando o salmista e o escritor aos Hebreus vai dizer que logo ele o gerou. Se ele gerou, saiu de dentro. Ele deu o seu filho. Então, Pastor Márcio, só me faz uma análise aí rápida. O verso 18 do capítulo 1 de João, aqui na minha tradução, sim, está: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está
Sim. Aqui está no presente. Sim. Aí também? Sim, que está. Então, mas quem está falando é João. Sim. E João João está viveu falando no depois primeiro da século. glorificação, depois da ascensão, ele está dizendo que está. Sim. Ou seja, presente. E ele diz que é Deus unigênito. Sim. Deus único. Aí Tá. no capítulo 3, verso 16 diz assim, ó. E Deus amou o mundo de Sim. tal maneira Que deu. que deu o seu Filho unigênito. Unigênito. Capítulo 1, verso 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Sim. E que está. E esse está no seio, ele nunca saiu. Por mais que tenha sido gerado, nunca saiu dentro de um contexto de estar sempre junto. E outra, e esse o fez conhecer. Mateus 1, 23, disse o quê? Ele é o Emanuel. O que é o Emanuel? Não é o Deus conosco? Deus entre nós. Ou seja, aqui ele não disse que ele nunca foi visto por alguém? O que ele disse já em João 14? Quem vê a mim, Tomé, vê quem? Pai. Vê o Pai. Eu e o Pai somos Eu vi uma... um. Exatamente por quê? Porque Cristo é a revelação, a expressão máxima do ser Máxima de para o Deus, homem. exatamente. Exatamente. Então, É a plenitude da divindade que foi manifesta entre nós. então Aquilo que nós peraí. estávamos- Então a gente explicando tudo Vimos isso, a ele sua glória. não foi criado, esse primogênito, então tem tudo a ver que Deus, desde que, porque dentre alguns atributos naturais, chamados incomunicáveis, pastor, Sim. de Deus, que dentro daquilo que a gente conhece, aqueles três, primeiro onipotência, onisciência e onipresença, depois a gente conhece aquela questão da imutabilidade Eternidade. e da eternidade. Essa eternidade tem aquela questão da aceidade, né? Porque ser eterno, nós homens também somos, só que com data de nascimento. Deus é eterno com a sua aciedade, ou seja, nunca fora criado. Ele não tem princípio. Não tem princípio, não tem fim. Certo? Seus anos não tem fim, como diz o salmista. Agora é interessante que se Jesus sempre esteve dentro dele, por quê? Porque se ele nunca teve início, então Jesus sempre esteve com ele. Tanto é que Isaías Nunca teve 9:6 início. diz o quê? Porque um menino se nos nasceu, Um filho se nos deu. Peraí, um menino nos nasceu, filho de Maria sem pai. E o filho que é dado é filho de Deus sem mãe. É, exatamente. O menino era de Dá pra Maria, dar um o amém filho lá, né? era- Não, ou seja, um menino nos nasce, meu irmão. Glória. Porque um menino nos nasceu, Jesus, na manjedoura, teve nasceu. que aprender a falar. Como homem teve princípio, Nasceu. como Deus. Engraçado nunca teve que o princípio. filho estava Exatamente. dentro do menino, né? Exatamente. Desde o começo. Exatamente. Ou seja, e ele nunca deixou de ser Deus. Não, e é interessante, pastor, o senhor mencionou aí a expressão Emanuel. Emanuel é traduzido sempre como Deus conosco. Sim. Só que Deus conosco, na minha opinião, na minha humilde opinião, acho que fica vago. Ainda fica meio sorrateiro, Porque sim. se você pegar a expressão Imanu, El, são dois vocábulos Sim. no hebraico. Sim. Imanu significa entre nós, no nosso meio. E El, Deus. Deus entre nós. Esse nome é tão forte, Sim. mas tão tremendo, porque é Deus entre nós. Uma coisa que a mente humana é impossível de acontecer, aconteceu. Sim. Ou seja, aí nós vamos entender Isaías 66. O céu é meu trono, a terra é estrada dos meus pés. Que casa que vocês vão fazer que eu caiba? Só que lá para a igreja de Laodiceia, que eu tô à porta e bato. Ele tá querendo entrar para se relacionar. Exatamente. Ele é tão grande, grande, grande que ele respeita quem não quer se relacionar com ele. Porém, quem o conhece e o fez conhecer através de Jesus se relacionou. Por isso que ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele e o Pai era um e estava ali. Então, quando nós olhamos Colossenses 1:15 e Apocalipse 3:14, não tem nada de primogênito de ter sido criado, meu irmão. Simplesmente, pastor, vamos só a gente esticando um pouco. Me ajuda aí, por favor. O trono de Deus, quando Satanás usurpou aquele que ele via guardado ali à destra, que estava vazio, por quê? Porque o próprio Jesus estava dentro de Deus ainda. Então ele quer aquele trono. Só que Jesus ainda não havia se manifesto. Quando ele desce na terra, se manifesta, aí tem Salmo 24, não tem? Pastor Anselmo? Quem é este Rei da Glória? Quem é este o quê? Como se no céu tivesse portaria e os porteiros olhassem. Quem é esse que a gente não conhece? Esse eu não conheço. Por quê? Porque ele não nasceu do Espírito que gerou lá em Maria. Maria, você vai engravidar. Não, peraí, alto lá, me respeita. Eu não sou casado ainda, eu sou uma moça crente. Parafraseando. Exatamente. Aí, não, fica tranquilo. Repousará sobre você o Espírito Santo. No céu, Deus, Pai e o Espírito Santo. Aí Jesus que sai de Deus, do seio de Deus, mas para onde? Para É a mulher estar que teve a conosco aqui, meu irmão. plenitude da divindade tomando. Porque o Espírito vem, gera o Filho dentro dela e a sombra do Altíssimo a cobre. Lucas Então, a 1:35, né? Toma, a plenitude da divindade toma Maria. Então ela teve um privilégio muito grande. Agora, o que o senhor está falando aí, essa questão que o senhor expôs,
realmente é um grau de teologia muito alto, né? O que foi exposto Mas aqui é porque agora. tem que falar Tem isso que aqui falar. hoje. Tem que falar, é muito importante, é isso sem que eu ia deixar falar. assim, ó, hoje, não sei se você está percebendo, eu e o professor Lucas estamos falando mais do que o pastor Anselmo. Ele está em convalescência, só que ele que deu um monte de feedback aqui pra gente falar, tá? Né, pastor Anselmo? Ó, porque Uma cirurgia no dente aqui tá uma benção. essa questão do seio do pai, dele estar no seio do pai e haver um trono, que é o trono do filho, que depois vai ser nosso, né? Mas deixa isso aí Sim, deixa isso aí pra tem outro 2 dia, textos, sentarão, é glorioso. Exatamente. Então o que acontece? Lúcifer, que Lúcifer na verdade é uma tradução latina de filho da alva, na verdade seria Que não luzeiro, aparece no livro. expressão hebraica É um querubim seria ungido que foi lançado. luzeiro. Sim, Enfim. luzeiro. O que acontece? Ele deseja um trono vazio, que estava vazio. Mas que já tinha dono. Já tinha dono. Sempre teve dono. Só que ele, E ainda por se exaltar, achava que era E dele. há uma cogitação ainda de que quando ele viu o trono, ele achou que foi preparado para ele. Exatamente. ou Ele, seja- ele pensou que era dele. Só que aí que tá. Já tinha dono. Aquilo que o senhor acabou de falar. Sim, E é por isso que ele é precipitado do céu. sempre E aí teve quando dono. ele é entronizado, Cristo é entronizado no céu, ele é entronizado, e aí acontece, e isso logo após a ascensão ainda, porque o Salmo 24, pastor, ele não acontece exatamente na ascensão. O Salmo 24 ele aparece assim que Cristo vai no tabernáculo celestial derramar o sangue aos pés de Deus na plataforma da misericórdia. Isso quando ele ressuscita. Que não é, coisa pastor? gloriosa. Não é? Forte. Não, realmente. E outro subsídio aqui, alunos, discípulos, professores, irmãos, crentes, salvos em Cristo. Ele não teve como ser criado. E olha que coisa interessante, aquela questão de Apocalipse 13:8, que ele foi morto antes da fundação do mundo. Não, no caso lá tá desde. Desde a fundação, tá, desculpa. Antes Desde da seja, fundação é Efésios 1:4. Quando o mundo estava sendo fundado. E Pedro 1:15 também fala, não fala? Isso. Peraí, deixa eu Vamos lá. voltar ali. Aqui, esse Ele aqui foi tá no- conhecido antes da fundação do mundo. Sim, Pedro. ou seja, é uma situação tão interessante. Pastor, você vai ler o que aí? Pedro? Pedro. Tá. Eu acho que é 1:15, não é isso? Eu vou lá para Apocalipse porque isso aqui é interessante, só para dar uma... Lê aí, pastor, por favor. Pedro 1:15 ou é 1:16? 1:14, tá por aí. Ó, enquanto o Lucas acha, professor Lucas, eu vou ler no Apocalipse 13:8, que diz o seguinte: E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, desde que o mundo foi fundado, ele já havia... Para Deus, o sacrifício da redenção já Já estava estava feito. consumado. Já estava deixa eu só pronto. salientar uma coisa muito importante aqui. Sim. Eu estava esperando o senhor ler, para o senhor expressar essa tradução que o senhor está utilizando, porque assim, eu já fiz uma pesquisa no grego, e há uma diferença enorme entre antes da fundação do mundo e desde. Desculpa, eu até Tá, citei antes, não, mas- exatamente. Mas as traduções, às vezes trabalham errado, porque tem Apocalipse capítulo 13, verso 8, em algumas traduções, que está antes, e é desde. Desde a fundação. Porque o Cordeiro é conhecido antes, mas Sim. é morto na fundação. Isso. 1 1 Pedro 1:20 diz que ele é conhecido antes. Vamos lá. Conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Ou seja, Não, ele e é conhecido com efeito. A tradução tá aí também? Com efeito? Verso qual, na 20. verdade, outro tenho conhecido antes da fundação do mundo, mas na fundação pelos últimos tempos, por amor de vós. Não tá com efeito aqui na Então minha aqui há um acréscimo versão, aqui de conhecido com efeito. Por quê? Por causa do plano. não. Sim. E porque isso aqui se enquadra com Efésios capítulo 1, verso 4, Sim. que nós fomos escolhidos nele Nele. antes da fundação do mundo. Mas não tem Esse nada é a o ver com efeito. predestinação Não, não, salvífica. Não. Ou seja, é pra todo mundo. É pra todo certo? mundo. Até porque a igreja. Como a um projeto igreja, exatamente. de humanidade. Então, ou seja, por que a gente gastou esse tempo aqui grande e a gente tá falando que a gente tá sendo assim o mais paulatino possível? Talvez é uma aula um pouco cansativa, vai vendo aos Metódica, poucos, né? não tem um problema metódico, se for o caso, E volte. ficou definido. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E eu quero falar algumas coisas aqui rapidinho. Jesus quebrou algumas leis também, Sim. né? Na sua humanidade terrena. Jesus quebrou a lei da química, quando ele faz a transubstanciação, transformando água em vinho. Então, para quebrar uma lei dessa, só Deus pode fazer. Sim. Nenhum químico vai explicar como que eu daria um carro se tivesse qualquer químico aqui que transformasse água em vinho para mim. Ninguém faz isso. Jesus quebrou a lei da matemática. Escute,
quando ele pegou 5 pães de cevada e 2 peixinhos e alimentou quantos? 5 mil homens, 5 fora mil mulheres e homens, crianças. fora mulheres e crianças. E E outra, 12 cestos sobrando. além de cheio. quebrar a lei da química e da matemática, Jesus quebrou a lei da gravidade, ele andou sobre as águas. Eu desafio qualquer ser humano. Outra, quando ele ressuscitou, a porta, a pedra A foi porta- removida para o povo entrar, não para ele sair, porque ele já havia saído. Exatamente. Lembrando que ele só conseguiu alimentar tudo isso de homem com 5 pães e 2 peixes, não é? inclusive. Sim. Porque ele não dividiu, ele repartiu. Sim, Quando sim. se reparte, É. rende mais. Outra Vamos lá. coisa, Jesus quebrou a lei da naturalidade da vida. Ele nasceu de uma virgem, né? Que é contraposto à normalidade da vida Ele é, humana. ele é o único que rompe o ímen Aleluia. da mulher forte. de dentro para fora. Exatamente. E não de fora para dentro. Jesus, Amém. ele é único, irmão. Jesus é maravilhoso. Deus Ele é abençoe Deus. a todos que estão aí nos acompanhando Amém. agora Glória a Deus. na Escola de Discípulos. E só para enfatizar agora a questão de que antes, porque eles enfatizam, os testemunhos de Jeová enfatizam, e Jesus, além de ser criado, primeiro ele foi criado num estado como o Arcanjo Miguel. Exato. E Arcanjo Miguel e Cristo é a mesma pessoa. E Não. Pelo amor de Jesus. quem enfatiza isso também são os adventistas, tá? Agora, 2 textos aqui para que a gente possa tratar desse assunto rapidamente e a gente já pula a pauta, que é 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 16. Acompanhe conosco na sua Bíblia. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora você observa, o texto vai falar de 3 sons, né? Primeiro som, palavra de ordem, um grande alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. E aí, refere-se tudo isso a Cristo. Ele vem com a voz do arcanjo, então ele e o arcanjo Miguel é a mesma pessoa. Gente, presta bem atenção. Se Cristo é eterno, não tem princípio, ele não pode ser o arcanjo Miguel, porque o arcanjo Miguel é criado, é um ser criado, ele é um anjo, da ordem de um arcanjo. Ele é aquilo que fala, aquele termo grego arque, né? Ele é chefe, ele é o capitão, então ele é criado. Cristo não, Jesus não. Jesus é eterno, ele é Deus, tá? Agora, por que voz de arcanjo? Porque está dizendo que assim que Jesus foi encontrado na igreja aqui, no arrebatamento, o arcanjo vai na frente de Cristo, abrindo o caminho para ele passar, porque a voz do arcanjo aí no grego está dando a entender como um arauto que vai na frente, abrindo o caminho para que o seu rei venha passar. Então, ele vai abrir caminho de quem? O encontro da igreja com Cristo será nos ares, nas regiões celestiais, a saber, o segundo céu, aonde está Satanás, principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Ele vai abrir caminho exatamente para isso. Ele vai tirar da frente esses dominadores, Satanás, as potestades. Como se fossem os batedores da polícia que vem ali pra... Exatamente. Ele vai abrir o caminho e a igreja se encontra com o noivo. Sim, O noivo se encontra ótimo. com a noiva. Aí nós entendemos que a voz do arcanjo, pela interpretação, eu fiz uma análise no grego para te falar isso, não é que a voz é de Cristo, voz de arcanjo. Na verdade, a voz é do arcanjo Miguel, ou não sei se há Do anunciante, né? outro tipo de arcanjo no céu, Ah, que vai Daniel abrir disse. caminho para ele passar. Então, é dentro dessa perspectiva que o texto está apresentando. Agora, tem um texto também, que eu acho que é o mais claro, que é Judas 9. Judas 9, a gente fala Judas 9 porque não tem capítulo, né? Só tem versículo. Só tem versículo. Judas 9. Judas verso 9. Verso 9. Pode ler aqui? Por favor, pastor. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ou Ele é seja, uma criatura. Ele se submete à vontade inteira de Deus. e não fica aí se degladiando com o próprio diabo. E ele poderia guerrear. Sim, A gente sabe que porque ele ele é um anjo muito poderoso. Ele poderia guerrear ali Até naquele porque momento. dentro da hierarquia angelical, estamos falando de anjo, arcanjo, serafim e querubim. Dentro dessa ordem. Exatamente. Ou seja, é um cabra arcanjo é perigoso, é de guerra. Exatamente. Né? Aquele Mas que veio mesmo pra- assim, Não não quis teve saber. ordem para fazer nada e por isso ele disse: o Senhor te Te repreende. repreende, Ou seja, exatamente. ele transfere
essa responsabilidade para Deus. Sim. Ele não é Deus. Sim, ele transfere com para certeza. Deus. Então isso aqui, esse texto é um dos mais claros para entender essa diferença entre Jesus e o arcanjo Miguel. Até porque falando também de Jesus ter sido primogênito, coisa do tipo, não tem nem como. Porque Deus tem 4 tipos de filhos. Jesus, que é por geração, o único que ele gerou. Anjo, Adão e Eva por criação. A igreja por adoção. E Israel por eleição. Nunca houve nenhum tipo de problema com Deus com o que diz respeito a isso. Tá certo? Ele gerou, o Salmo disse isso, o escritor aos Hebreus disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Gerou. Hoje quando? Um dia que ele quis gerar. Ele sempre esteve dentro de Deus, no seio de Deus. Tá certo? Criou, ele literalmente adotou, e ele literalmente para Israel, ele elegeu, né? Então não se há nenhum tipo de problema com isso. Tá aí os subsídios, e que quando alguém for bater na sua porta, você saber responder, pastor Anselmo. É uma outra colocação que eu quero colocar aqui. Os testemunhos de Jeová, eles negam a ressurreição corporal de Jesus. Isso é muito sério. É verdade. Eu eu coloco aqui a minha posição, isso é muito complicado dentro da doutrina bíblica. Paulo, ele escreve dizendo: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, quando alguém... Sabe o que eles dizem? Eles dizem que o corpo de Jesus se dissolveu em gases e subiu. Pessoal, isso confronta a ideia lucana. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 39, diz assim: quando Jesus apareceu, que Tomé estava duvidoso em relação à ressurreição, Jesus disse para Tomé: vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpa-me e vede-me. Não é? Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Sim. Então Jesus ressuscitou literalmente, tanto é... E ressuscitou no mesmo corpo. No mesmo corpo. Tanto é que Jesus comeu depois da ressurreição. Sim. Comeu peixe, Ele mostrou comeu pão. as mãos e o lado. Sim. Pediu para Tomé tocar. Exatamente. Então, quando eu nego a ressurreição corporal de Jesus, eu estou ferindo um princípio doutrinário muito sério. Então, nós repudiamos isso aqui. Jesus está vivo. Eu costumo dizer que cristianismo é cristianismo não porque Pedro andou sobre as águas junto com Jesus, não porque Paulo cantou e os alicerces do cárcere se abriu, não porque Pedro pregou e quase 3.000 almas se converteu. Cristianismo só é cristianismo porque Jesus está vivo. Sim. Porque se Jesus não houvesse ressuscitado, meu querido, tudo que nós fazemos hoje aqui seria vão. Além, pastor Anselmo, me permita, dessa questão dele ter ressuscitado no mesmo corpo, professor Lucas, entra aquela questão de que muitos dizem que Jesus ressuscitou num corpo glorificado. Não. Né? E não foi. Nós vamos entender que é no mesmo corpo, que ele está aqui, ó, ele mostra. Porém, num corpo que a gente precisa de entender que foi não glorificado, mas num corpo espiritualizado. Até porque agora a própria gravidade não lhe detinha. Tanto é que ele entrou num cenáculo e as portas estavam fechadas. Ele rompe a própria pedra que está no seu sepulcro tampando. Sim. Certo? Ele não precisaria mais de comer. Ele come, é bem verdade, mas não se sabe onde foi parar aquele alimento. Quando chegarmos no céu, ele esclarece, se a gente quiser saber, dentro de um contexto de curiosidade daqui. Não é? Mas como que eles creem que se dissolveu? Eles acreditam e divulgam que o corpo de Jesus se dissolveu em gases. Meu Jesus do né? Eu acho que... Isso é muita mediocridade. Isso é um cartão vermelho. Exatamente. Então, por isso que é uma seita que a gente não tem como... E olha que a gente não está aqui para ficar afrontando, não. A gente está esclarecendo aqueles que têm dúvidas sobre o tal, tá? Se você for pegar aí a questão da Bíblia do Novo Mundo, né? Tradução do Novo Mundo. Tradução do Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová. Eles têm essas questões, inclusive quando nós lemos João, que estava lá, Jesus estava com Deus, vão dizer que é um Deus, ou seja, um Deus menor, e que ressuscitou e aconteceu isso aqui. Olha, isso aqui não dá para se acreditar, tá? Lembrando, pastor, que é direito nosso, como ensinadores da palavra de Deus, olha só o que Paulo enfatizarmos a defesa da fé. Sim. Defender aquilo que crê. Não é defender a Bíblia, é a fé dentro desse contexto, usando a própria Bíblia. Olha, eles já entram em confronto com a teologia paulina. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 4, 5 e 6, depois eu vou ler o 14. Eles dizem que Jesus não ressuscitou, mas que o corpo de Jesus se dissolveu em gases. Olha só, foi sepultado
e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. 6. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Ao 14. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Exato. Então Paulo, a teologia paulina, deixa clara, de uma forma coesa, sintetizada e muito bem objetiva, que Jesus está vivo, que ele ressuscitou. Uma última pauta sobre Cristo, sobre Jesus, a gente precisa de andar. que só pra gente finalizar, porque já tá acabando também, é que eles dizem que Jesus foi crucificado numa estaca, né? Uma estaca, ou seja, tinha só o chamado stipes, né, que era só a estaca vertical, Não, Tronco da patíbulo. cruz. e que ele foi amarrado, não pregado, o prego só foi nos pés, foi amarrado, né, em cordas, e ele foi crucificado nessa posição, mais ou menos. E aí o que acontece? Só que isso contraria totalmente o termo grego utilizado nas epístolas sobre ele ter sido crucificado, ou ele foi fiel até a morte de cruz. Cruz ali é stauron. Stauron é cruz, é a cruz romana, tá? E houve um homem chamado Plauto, que foi teatrólogo, não é? Romano, quem mais escreveu sobre a crucificação, que mais falou sobre a crucificação. E ele sempre enfatizava que a cruz era uma só, cruz romana, de duas peças, uma coisa só, mas de duas peças. Havia o stipes, que é a estaca vertical, e o patíbulo, chamava de patíbulo, Horizontal. que era a parte horizontal, onde os braços eram apoiados. Só que eles caem em contradição nisso, porque o próprio Jesus nos evangelhos, ele disse para tocar nas suas mãos e mostrar que os pregos, o termo utilizado, Perfurado. É bem verdade que alguns eram amarrados, mas no caso de Jesus foi literalmente furado. Por isso que ele pede para tocar. Indo um pouquinho para frente, a gente tem mais 5 minutinhos aí, pelo menos. Para finalizar. Vamos falar do Espírito Santo rapidinho, porque a gente não pode deixar, porque o Espírito Santo para o testemunho de Jeová, pastor Anselmo, é uma força ativa. É uma força impessoal, como a eletricidade. Eles negam a divindade do Espírito Santo, fazendo do Espírito Santo uma mera energia ativa de Jeová. Ou seja, assim como uma força impessoal, como a eletricidade, como a gravidade, é assim a atuação do Espírito. E a Bíblia deixa muito claro mesmo, que o Espírito Santo, em Atos 5, 3 e 4, ele é Deus. Eu quero ler, pastor. Vamos lá? Pode ler, Fica à vontade, vamos lá. Isso aqui precisa de ser lido. Atos 5, 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formastes esse desígnio em teu coração? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ou seja, ao mesmo tempo que ele Santo trata o Espírito Santo, aqui o autor de Atos, Lucas, ao mesmo tempo que ele trata o Espírito Santo como uma pessoa da divindade, ele trata o Espírito como o mesmo Deus. Exatamente. Ou seja, mostrando aqui a divindade do Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa. Atos, capítulo de número 7, verso de número 51, no sermão mais longo de Atos, que é de Estevão, ele vai falar o seguinte, olha que coisa: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Resistiu o Espírito Santo. Ninguém resiste a uma força no contexto de que não possa lidar Agora, com ela, como porque você pode mentir detê-la. para uma força impessoal? Exato. Como alguém pode resistir a uma força impessoal? Como uma força impessoal é eterna? Porque Hebreus diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, se referindo ao Espírito Santo, ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus. Quer dizer, o autor aos Hebreus diz que o Espírito Santo ele é eterno. Então, uma força impessoal, ela não é eterna. Uma força impessoal, ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmo 139, verso 7, que o salmista Davi diz: para onde me ausentarei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Ou seja, o Senhor está em todos os lugares. Não tem como, né? Então, a pessoa do Espírito Santo, que é uma pauta que nós colocamos aqui no programa. Foi. Sim, sobre os dons espirituais. Os dons, a gente isso. exaltou a pessoa do Espírito Exatamente. Santo. É uma questão que
precisa ser analisada porque é Ele que efetua a obra da salvação nas nossas vidas. A má compreensão sobre a doutrina do Espírito Santo pode trazer consequências devastadoras para a nossa fé. Porque Ele fala, a Bíblia diz que Ele fala, Ele tem sentimentos, Ele tem intelecto, Ele tem emoções e vontade que constituem uma personalidade. Ele se relaciona com a igreja, né? A Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Efésios de Deus, 4:30, né? não é? A qual foste selados para o dia da redenção. Então não tem como entristecer uma força, sim uma pessoa. Exatamente. E por último aí, uma questão de 1 João 5, 8, nós lemos isso aqui em outro programa, mas isso aqui nós estamos fazendo defesa e exaltando mais uma vez o Espírito Santo como pessoa. 1 João capítulo 5, verso 8, se 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e esses 3 concordam num. Mas verso 7, desculpa, porque são 3 os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são um, e 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e esses 3 concordam num. Ou seja, a Trindade mais uma vez sendo exaltada, e eles estão sempre juntos, não tem como, né? 1 Timóteo 4:1, o Espírito expressamente diz, ou seja, o Espírito fala, o Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo é uma pessoa e acabou. E ele diz: apartai a mim, a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então o Espírito Santo ele separa para o ministério. Como que uma força impessoal vai separar? Não tem nem como. E tem a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Verdade. Que é um pecado que não tem perdão. Sim. Ou seja, Deus não esquece deste pecado. Enfim, a pessoa do Espírito Santo ela é relatada nas Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. É uma pessoa, é Deus e é a terceira pessoa da divindade. Amém. Queridos, sem querer mais alongar, nós ainda falaríamos sobre transfusão de sangue, 144 mil e outras questões que o Testemunho de Jeová tem como sua ideologia, né, como doutrina deles, vamos colocar assim, que são errôneas, mas nós estamos aqui para abrir-lhes os olhos, mais uma vez, para quem já sabe de tudo isso, é bom que relembre, para quem não sabe, fique sabendo. Olha, eu acho que esse programa vale a pena você repetir, vendo várias vezes, para você pegar aí, às vezes nós lemos aqui rápido, falamos um pouco rápido, o tempo voa. Porém, pegue aí esses versículos que nós lemos e não deixe, uma vez que um Testemunho de Jeová vier na sua casa, não diga que você não está, pelo amor de Jesus, não faça isso não. É uma oportunidade que Deus está dando para você falar da sua fé, né? E aí, deixa ele, trate educadamente, gente, pelo amor de Jesus. Tem gente que quer destratar as pessoas. Lembre-se que ele tem uma alma como você. São pessoas que estão enganadas, infelizmente. Agora sim, você vai lá, mostra, olha, a sua Bíblia está escrita assim, assim, assado, e aí você vai mostrar, e o Espírito Santo é quem vai convencê-lo, tá certo? Então, faça isso, fica aqui já meus agradecimentos, mais uma vez, uma alegria estar com você, compartilhe, curta, comente. Semana que vem voltaremos com outro tema, tá bom? Convide sempre outras pessoas para estarem conosco e que Deus em Cristo vos abençoe. E mais lá na frente a gente vai estar repetindo outros temas e trazendo outros apontamentos aí a respeito deste grupo que é os Testemunhos de Jeová, tá bom? Deus abençoe. Queremos agradecer a todos, lembrando a você, divulgue, compartilhe visite a nossa página Escola de Discípulos no Facebook, a Escola de Discípulos no Instagram, nosso canal no YouTube. Lá está previamente as nossas aulas que nós tivemos anteriormente aqui. Divulgue, anote, lembrando mais uma vez, reforçando aí aquilo que os pastores acabaram de dizer, nós não estamos aqui para afrontar ninguém, nós estamos confrontando ideias, estamos aqui trazendo numa linha apologética a verdade de Deus para a sua vida. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, divulgue Escola de Discípulos, compartilhe, porque vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos também. Eu quero deixar os meus agradecimentos a todos os irmãos que têm nos acompanhado. Eu tenho recebido, pastores, mensagens de todo o Brasil. Sim. Pessoas dizendo que está acompanhando a Escola de Discípulos, compartilhando, sendo abençoado pelo ensino da Palavra de Deus. Eu fico muito feliz. Que Deus abençoe a todos os nossos amigos que estão aí pelo Brasil e até pelo exterior. Que Deus abençoe, um abraço a todos. Estaremos aqui na próxima aula e não perca, fique ligado na Escola de Discípulos.